Olá pessoal, no vídeo 14 a gente começou a ver alguns conceitos sobre retas de altura, triângulo astronômico, e eu tinha feito um desenho com um círculo desse que a gente chama círculo de alturas iguais ou mesmo um círculo de distância, onde aqui seria o ponto geográfico do astro num determinado instante. Então, supondo que aqui seria as coordenadas horárias do Sol numa declinação de 20 graus sul e com um ângulo horário em Greenwich de 15 graus. A gente tinha considerado que um navegante, estando num ponto qualquer, tivesse tirado uma altura lá consistente de 75 graus. Uma altura de 75 graus equivale a ter uma distância zenital, do astro até o zênite, de 15 graus. Então teríamos um raio de 15 graus, que seria referente a uma circunferência, que seria um círculo de distância. Com isso, o navegante poderia estar em qualquer tangente desse círculo. Então aqui eu estou acrescentando uma situação, colocando uma posição estimada do navegante. Então, como se ele estivesse aqui numa tangente aqui desse círculo. Então temos aqui o triângulo astronômico formado entre o navegante, o astro e o polo elevado, nesse caso o polo sul, que estamos aqui no hemisfério sul. Eu tinha dito então no vídeo 14 que quando a gente tem um triângulo estabelecido aqui, um triângulo astronômico, a gente resolvendo o triângulo astronômico através dos cálculos de trigonometria esférica ou mesmo das tábuas astronômicas, a gente vai descobrir o azimuth do astro e elementos, para que a gente possa fazer o traçado da reta de altura. A reta de altura ela vai ser sempre perpendicular à linha do azimuth. Então, nesse caso, nós teríamos um segmento de reta tangente aqui a esse círculo de altura, onde ela é perpendicular ao azimuth. Bom, aqui é uma carta de pequena escala. Na carta de pequena escala, que seriam para longos trechos, a gente consegue utilizar a própria carta para fazer os traçados, das retas de altura. Quando a gente não utiliza a carta para fazer os traçados, a gente utiliza essa folha de publicação da Marinha, a gente foi folha N7, aqui é uma página do livro do Huygens, onde ele está dando aqui um exemplo de transporte de reta de altura. Aqui tem um exemplo de uma reta de altura apenas do Sol. Aqui ele colocou um exemplo de 3 retas, de estrelas, quando a gente tira 3 retas de estrelas num determinado momento, o cruzamento dessas 3 retas a gente consegue determinar a posição. A sequência de cálculos para determinar uma reta de altura, ela é um pouco mais complexa do que o que vimos anteriormente em relação à passagem meridiana, Aqui nós temos um conceito de posição assumida que nós vamos utilizar para quando a gente for entrar numa dessas tábuas de navegação. Nós vamos utilizar essa tábua a 249. Nesse caso, para o Sol, a gente utiliza volume 2 e volume 3, onde a gente tem que entrar com os dados de latitude e ângulo horário local e também a declinação. A gente vai ver que tem que entrar com o valor inteiro de latitude com o valor inteiro de ângulo horário local. E então com isso a gente vai ver que a gente vai ter que alterar
os dados da posição estimada de latitude e longitude, nós vamos ter que aproximar esses valores para que possamos obter, né, um valor inteiro de latitude e de ângulo horário local. E é o que chamamos de posição assumida. A tábua PUB 249, ela traz uma série de resultados, né, para o triângulo astronômico. Então, você entrando com o dado de latitude, ângulo horário local e declinação, então você tem o resultado, né, para os elementos que a gente vai precisar. Estão tabulados aqui como HC, D e Z. A esses três elementos nós damos os nomes de altura tabulada, que é a HC, diferença tabular, o D, e ângulo no zênite, que é o Z. Essa diferença tabular, depois a gente vai ver que a gente utiliza para fazer uma pequena correção à altura tabulada em função da declinação. O ângulo no zênite vai nos permitir calcular o azimute do astro. Bom, nós teremos também, então, que fazer o cálculo, a diferença entre as alturas, quer dizer, a altura que nós tiramos com o sextante, na nossa altura verdadeira, e a altura tabulada, né? Ou a gente pode chamar também de altura estimada, que é aquela que a gente obtém com o resultado aí do triângulo de posição. Então a gente tem esse resultado dessa altura usando a tábua 249. Então aqui tem um desenho também que consta no livro do Huygens. Então esse aqui, temos aqui a nossa posição assumida. Se tivermos uma altura verdadeira, né, tirada com sextante, que se ela for maior que a altura calculada, por exemplo, né, isso significa que nós estaremos mais próximo do astro. Se ela for menor, estaremos mais distante do astro, né? E com isso nós vamos ter um elemento dessa diferença de altura, nós vamos ter um ponto chamado ponto de Saint-Hilaire. Eu vou mostrar aqui em um outro desenho. Bom, então esses desenhos nos mostram aqui o ponto determinativo para fazer o traçado da reta de altura. Então aqui a gente tem o azimute do astro e aqui seria a nossa posição assumida. A diferença de altura, a altura verdadeira, que é a altura calculada, então nós vamos pegar essa diferença em minutos e vai ser por esse ponto onde vai ser traçada a nossa reta de altura. Então aqui, se a nossa altura tirada com sextante for maior que a altura calculada, então a reta de altura vai estar no sentido do azimute. Agora, se ela for menor, que é o caso aqui desse outro desenho, a nossa reta de altura vai estar no nosso contra-azimute, né? Quer dizer, no sentido inverso do azimute. Temos aqui então um desenho, um resumo de toda essa sequência de cálculos. Também consta no capítulo 27 do Comandante Huygens. Então temos aqui o momento da observação do astro, vamos tirar a altura instrumental com sextante, o nosso horário e saberemos, né, já teremos estimado uma posição. Aqui temos aqui os cálculos de correções de altura que teremos que fazer para chegar à nossa altura verdadeira. E aqui entraremos no almanaque náutico para calcular, né, o ângulo horário em Greenwich e declinação do astro e depois ter o resultado com o ângulo horário local. Para que a gente possa entrar então na tábua 249, a gente vai entrar com os dados de ângulo horário local, declinação e a posição assumida, né? E com isso a gente vai resolver o triângulo de posição. No final nós teremos então os elementos para
traçado da reta de altura, a nossa linha de posição, que vai ser a diferença entre as alturas, né? A altura calculada que vai ser dada pela tábua 249, a nossa altura verdadeira, e temos o azimuth, que também vamos ter como obter condições, né, pela tábua 249, e a nossa posição assumida. Com isso teremos os elementos para o traçado da reta. Então aqui nós temos um exemplo, né, de um traçado de uma reta de altura do Sol, nesse caso uma reta da manhã, onde aqui ficaria a posição assumida e aqui nesse ponto seria o ponto determinativo e aqui passando a reta que ela é perpendicular à linha do azimuth. Mais à frente nós vamos explicar todo esse gráfico, né, como que se utiliza esse gráfico para fazer o traçado da reta.